Meus irmãos, vamos falar com o nosso Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, ainda que as nossas vidas às vezes trazem alguns percalços, podemos crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome, reconhecendo, meu Pai, Tua vontade, o Teu amor, o Teu poder e a Tua proteção. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Pai, nós agradecemos por estarmos aqui juntos, meu Pai, em nome de Jesus, para falar com o Senhor dos nossas gratidões, das nossas dificuldades, nossos medos, meu Pai. Mas tudo, na certeza, meu Pai, com quem nós estamos caminhando. Pai, que o Senhor possa visitar aqueles que não puderem comparecer. Possa estar abençoando, fortificando, dando graça, meu Pai, a cada um. E que Teu nome, meu Pai, seja honrado, glorificado e exaltado nesse mundo. Em nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós queremos falar no Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho totalmente diferente. Nós temos o Evangelho sinóticos, que é o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Quer dizer sinótico? Sinótico é que deve ser lido conjuntamente. Nós devemos ler, ao mesmo tempo que nós lemos Mateus, nós devemos ler também Marcos e também Lucas. Que um vai completando o outro. Por exemplo, em Mateus nós temos a genealogia de Jesus. Em Marcos nós temos outra particularidade. Em Lucas outra particularidade. Assim nós vamos tendo um conjunto geral do ministério, da vinda de Jesus, para que nós possamos, com esse conhecimento, fazermos uma comparação com as coisas do mundo. É a única maneira que nós vamos entender o que se passa pelo mundo, o que é o mundo, o que é viver com Cristo Jesus. O Evangelho de João, ele traz 3 particularidades muito interessantes. Primeiro, é necessário que nós façamos uma diferenciação desse João do Evangelho, que é o João Evangelista, que andou com Jesus. Esse não é o João Batista. O João Batista, pelo menos que eu conheço, não tem nada que foi escrito pelo João Batista. Nós conhecemos que o João Batista, sabemos que o João Batista foi o precursor de Jesus. Ele veio, o próprio João conta a história do João Batista, que veio antes de Jesus e tinha uma diferença de idade de mais ou menos 6 meses. Eles eram inclusive primos, e ele veio para apregoar a chegada do Messias. Mas ele era um homem diferente, um homem que vivia pregando pelo deserto, pelos matos, um homem bastante rude, falava com muita, como nós vamos dizer, na cara dura, né? Chamava a atenção de todo mundo, apesar que ele falava as coisas muito corretamente, até pelo profeta que ele era. Mas ele, devido às politicais, às diferenças sociais, ele acabou sendo executado, nós sabemos disso. Então esse que foi executado, que veio na frente de Jesus, não é esse João que nós vamos falar sobre ele, conta a história do João Batista e conta a história de Jesus. Mas ele conta a história, ele foi discípulo de Jesus, ele caminhou com Jesus. Mas nós temos 3 situações aqui que nós precisamos de
de compreender. Primeiro, nós vamos ver o seguinte: o que a maioria de nós buscamos entender é a leitura bíblica do Evangelho de João. Esse é o principal ensinamento que nós recebemos. Esse João, ele vem falando a respeito da história do João Batista e fala também do ministério e dos prodígios, dos milagres de Jesus Cristo. O evangelho dele é uma síntese da história. Então é necessário que nós tenhamos conhecimento mais profundo para que possamos entender os ensinamentos do evangelho, ensinamento bíblico, para que esse faça transformação em nossa vida, em nosso caráter, em nosso modo de encarar o mundo, de ver o mundo, nos ver como caminhantes nesse mundo. Está muito interessante. Mas se nós lermos a Bíblia, tão somente a Bíblia, nós vamos conhecer a síntese da história do João Batista, a síntese da história de Jesus, mas não vamos ver o conjunto histórico que se revela através do João Evangelista. Então nós vamos começar aqui, por exemplo, nós vamos ver aqui que o João ele começa assim. Nós vamos entender, e é sempre importante quando nós vamos ler qualquer assunto na Bíblia, nós vamos saber o porquê que aquilo está registrado, quando foi registrado, onde foi registrado, saber disso. Aí que nós vamos ter a percepção do que é aquilo que a Bíblia quer nos informar, nos transferir da história. No caso, nós vamos fazer uma análise de João, nós vamos entender o seguinte: João era uma pessoa diferente, esse João Evangelista. Diz a história que ele era filho de um mestre pescador. E esse mestre tinha empregados. Então eles não eram como muitos daqueles. Ele era de uma família de posse. Ele era um sujeito que tinha um certo poder, riqueza. E ele era filho também de Salomé, uma das mulheres que ministravam ao Senhor com seus bens. Então ela colaborava com o ministério de Jesus, ela sustentava, ajudava a sustentar o ministério de Jesus. Então nós vamos ver de princípio que ele não era um João ninguém, ele era um sujeito diferente. Aí diz ainda a história que disso e do fato de ter sua própria casa em Jerusalém, é evidente que tinha posse que lhe proporcionava certo conforto. Interessante. O seu livro é o último dos livros inspirados e escritos. E esse livro foi escrito 50 anos depois da ascensão de Jesus. Depois que Jesus ressuscitou e foi elevado ao céu, 50 anos depois que o João Evangelista escreveu, fez um relato da história para ficar para as futuras gerações. É de todos os evangelhos mais profundo. Tem sido chamado o âmago de Cristo, a profundeza de Cristo, o total, a plenitude da pessoa de Jesus Cristo.
porque revela o próprio coração de Jesus e é o âmago também do eterno. Nós vamos entender o eterno, o que é a vida eterna, através da eternidade em Jesus. Nós só podemos entender a eternidade de Jesus quando nós percebemos, quando nós recebemos algo sobrenatural, algo da eternidade. Quando nós olhamos para trás na nossa vida e vemos o que Jesus tem feito em nossas vidas, de onde nós viemos, por que nós decidimos seguir os ensinamentos de Jesus, ter Jesus como nosso mestre, como nosso salvador. Isso é o conhecimento da eternidade. Nós não estamos mais apenas e tão somente encravados aqui na terra, nós já estamos comunicação eterna, sobrenatural. Isso que é conhecer a eternidade. Aí diz que, qual o propósito do livro de João? Segundo testemunhas muito antigas, foi escrito e publicado em Éfeso, lá na Ásia Menor, a pedido do apóstolo André e dos bispos asiáticos, a fim de combater certos erros então correntes sobre a divindade de Cristo. Já tinha-se heresias que perduram nos nossos tempos, aqueles entendimentos, por isso que é necessário que tenhamos conhecimento mais fundos da história bíblica, para que nós não sejamos enganados, para que não venham ventos de doutrina, ventos de ensinamento que nos desvia do correto caminho, do caminho de Jesus. Então, o propósito do livro, a pedido que foi escrito a pedido de André e dos bispos, é para combater as heresias, os ensinamentos errados. Esse é o propósito do livro de João. Qual é a chave do livro? A chave do livro é a palavra crer. Crer. Crer, somente crer. Quando nós ouvimos crer, somente crer, nós vamos destruir uma série de coisas que nos foi ensinado, que nos foi transmitido, que aí nós vamos entender de uma maneira bem tranquila, bem suave, que o que o Evangelho ensina, que crer, somente crer, crer, somente crer, desmancha totalmente qualquer sacrifício, qualquer compromisso que o homem venha impor àqueles que se dizem discípulos de Jesus. Nós não temos que aceitar a imposição de ninguém, nós temos que crer, somente crer. Mas não é crer no homem, é crer em Jesus. Eu tenho falado muito isso, e outro dia fiquei até muito satisfeito que eu vi uma gravação do pai Fábio, e ele falou exatamente isso. Ele disse com mais ou menos com essas palavras: eu não tenho nada com Paulo. Paulo não me salvou. Paulo, ele é um discípulo, um apóstolo. O que é apóstolo? Um transmissor dos ensinamentos do Evangelho. Isso também nós devemos ser como discípulos de Jesus. Nós estamos com essa incumbência nas nossas costas. Mas não temos que seguir Paulo, nem Pedro, nem João, nem Tiago, ninguém. É Jesus. Isso tem que ver bem claro na nossa vida. Qual o motivo da nossa reunião aqui? É uma reunião social, é uma reunião para nós nos sentirmos confortados, felizes, saber
qual é o nosso meio, qual é o nosso ambiente. Esse que é o gostoso da nossa reunião. Mas a nossa salvação, nós temos que ser, ela é individual e sobrenatural, é espiritual. Isso que nós temos de entender. Qual a peculiaridade do Evangelho? Usa a palavra judeu, que encontra em Mateus, por exemplo, só fala em judeu uma vez. Em Lucas fala 2 vezes. Mas em João fala 60 vezes. Então, é particularmente citado o povo judeu no Evangelho de João muito mais vezes, muito mais. Por quê? Ele está praticamente dirigindo aquele povo judeu. Está falando para aquele povo. Mas nós recebemos essa palavra, porque diz a Bíblia, de uma maneira bem metafórica, que o povo judeu é a oliveira mansa, a videira mansa. Nós, os gentios, somos a videira brava, mas nós somos enxertados na videira mansa. Por que a videira mansa? Porque nós somos enxertados no povo de Deus. Não quer dizer que o povo de Deus é o povo judeu, não. Porque tornaremos um só povo. Qual que é o povo de Deus? Aquele que crê em Cristo Jesus, que tornou-se Filho de Deus em Jesus. Antes da salvação, nós somos apenas, então, somente criaturas de Deus. Em Jesus nós somos filhos. Por isso que Jesus deixa de ser o Filho unigênito para se tornar o primogênito, o primeiro, depois recebeu vários outros. Então, a peculiaridade é essa aí. É uma ênfase maior que fala sobre os judeus no Evangelho de João. No Evangelho de João também só se fala em 8 milagres. Essa palavra não é um que fala milagre, não. É 8 milagres essenciais que, na visão dele. E diz também que o retrato de Jesus que temos nesse Evangelho é do unigênito, que eu acabei de falar, do Pai. João mostra que que convencia os homens e mulheres de todas as classes de que Jesus era Deus. Quer dizer aqui que João convencia os homens e mulheres de todas as classes de que Jesus era Deus. Serve-se de material novo, até então reservado por Deus. Beleza. Então, isso aí, está vendo como que é necessário nós conhecermos essa análise do Evangelho de João, por que o Evangelho de João foi escrito. Nós lemos o Evangelho diretamente, dá para entender, mas nós temos que saber com profundidade o porquê que o Evangelho de Mateus, o porquê que o Evangelho de Marcos, o que o Evangelho de Lucas, por que o Evangelho de João, por que fala lá, por que Moisés recebeu aquela palavra lá em Gênesis, o que quer dizer o Êxodo, o que quer dizer o Levítico, o que é Número, Deuteronômio, o que é o profeta Naum, o profeta Sofonia, o que eles fizeram, ficou marcado, qual acontecimento, e assim por diante. Mas aí, meus irmãos, no Evangelho de João fala, por exemplo, a respeito da palavra vida.
Aí ele diz assim, no capítulo 1, no verso 5, diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Está dizendo o seguinte, a vida, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz é superior, a luz resplandece nas trevas, onde tem luz, onde Jesus chegou, veio a luz, veio a salvação para o mundo, veio luz para o mundo. Diz a respeito de João 6,14, diz que, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, vendo, pois, os homens comuns, não os homens discipulados, não, os homens comuns, é o povo comum, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. João 15:18 diz que se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Isso é muito importante. Olha bem, aqui está dizendo que a luz é Jesus, que a vida é Jesus. Mas aqui no verso, no capítulo 15, no verso 18, está falando sobre amor. Aí, João diz assim, se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Mas João está falando, já não está falando de Jesus, não. João está falando dele. João está dizendo, olha, por que todo mundo reclama? Isso é muito comum nos nossos dias. Nós, às vezes, passamos a ser odiado, discriminado pelas nossas crenças, pela nossa opção. Aí todo mundo começa a achar, é porque eu sou crente, sou que não. Aí o João está dizendo o seguinte, isso é comum, isso é comum. Se o mundo vos odeia, se você está se sentindo discriminado pela sua opção por Jesus, sabei que, primeiro que a vós outros, me odiou a mim. João está dizendo, olha, não assuste, é assim mesmo. Nós temos que entender aqui, porque tem muita gente que faz uma confusão muito grande disso aqui. Às vezes o sujeito, ele passou a ser odiado, nem pela crença dele, não. Ele está sendo odiado pelo seu comportamento, pelas suas atitudes. Mas é mais cômodo ele dizer que é pela crença, que é pela opção dele. Não. E nós temos que ter essa consciência em nós mesmos. Nós não podemos dizer que nós somos odiados porque cremos em Jesus. Até porque é muito comum, e existe muitos subterfúgios. Por exemplo, diz que os católicos são cristãos. Cristão, não. Todas as religiões, tem uma gama de religiões do ramo do cristianismo, a religião de Constantino. Cristianismo, religião de Constantino. Mas nós devemos ser cristãos, discípulos de Jesus, sem compromisso só com Jesus, crer em Jesus, liberto de qualquer imposição institucional ou familiar, qual que seja. Agora nós temos que ter um outro cuidado, que é muito comum, que pregam-se muito.
Não case com pessoas de outra religião, sei o quê. Meus irmãos, digamos, por exemplo, você sentiu no coração que deve seguir Jesus. Bem, você e a sua esposa, ou a sua namorada, ou a sua noiva, ou a pessoa que você relaciona com ela não teve a mesma comunicação. Então você não tem que estar escutando conversas dos outros, não. Crê, somente crê. Se Jesus te chamou, vai para Jesus. Mas você não tem que abandonar as outras pessoas. Nós temos que, ao contrário, reconhecer que nós agora somos outras pessoas, que nós já recebemos esse toque espiritual, mas que a pessoa a quem eu gosto, aquela pessoa que eu amo, aquela pessoa que me faz bem, até porque eu só estou com ela porque ela me faz bem, ela ainda não foi tocada. Eu tenho que respeitá-la, orar por ela, mas não tem que abandonar. Agora a gente vendo já abandona, não sei o que, não pode casar, a família entra no meio, não pode. Que negócio é esse? Não existe isso. Hoje nós temos que conhecer os ensinamentos bíblicos mesmo. Se nós não conhecermos o ensinamento bíblico, nós vamos simplesmente mudar de roupa. Mudar de roupa. Nós temos que mudar de consciência. Mudar porque eu senti no meu coração a necessidade de mudar. Que a luz resplandeceu para mim. Eu saí das trevas, eu vejo a luz, eu ando na luz. Eu amo as pessoas, indiferente de alguém me amar. É eu que tenho que amar, sem interesse. Mas eu sou carne, eu sei disso. Às vezes eu não gosto da pessoa, mas eu, Jesus, ou meu Pai, eu carrego esse pecado comigo, eu não consigo dar-me libertação. É reconhecer que você ainda não tem essa capacidade. Quando nós não temos capacidade de perdoar, nós falamos, Deus, meu Pai, em nome de Jesus, me ajude a perdoar. Meu coração ainda não consegue perdoar, mas eu sei que isso é comigo, não é com o meu adversário. É reconhecer em mim. Eu não tenho que dizer, Senhor, transforma a vida de fulano e tal para eu gostar dele. Transformar é minha. Enquanto nós não pensarmos assim, não houve a evangelização no nosso coração. Pode ter havido socialmente. Por isso, meus irmãos, o Evangelho diz assim: João, capítulo 1, verso de 1 ao 18, diz assim. É João falando. João que está falando. No princípio era o verbo. O que é verbo? Verbo é palavra, é vernáculo. E o verbo estava com Deus. No princípio era só a palavra, só o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo também era Deus. 2. Ele estava no princípio com Deus. No princípio ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas tem que crer. Nós temos que crer nisso aí. E a nossa própria vida vai nos certificar disso. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A vida de Jesus é a luz dos homens.
Por que a vida de Jesus é a luz dos homens? Porque o homem, quando via Jesus, via algo diferente nele, ele via vida naquele homem. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a respeito de Jesus, a fim de todos virem e crer por intermédio de Jesus. Ele não, por intermédio de João. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. João não era a luz, mas ele veio testificar a respeito da luz que viria. Está falando do João Batista aqui. A saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todos. Aí que está a grande questão. A luz, Jesus, veio para todos os homens e mulheres. Veio para todos. Mas a luz resplandece nas trevas. Mas as trevas não se tocam. Muitas das trevas não se tocaram. Por que não se tocam? As particularidades do mundo, os desejos do mundo, as coisas boas do mundo, as más do mundo, as ambições. Isso é que impede o conhecimento. Por isso eu costumo afirmar que não há salvação sem circunstância. Por quê? Como que eu vou? Diz o linguajar popular que em time que está vencendo não se mexe. Se a vida está toda boa para mim, por que eu vou mudar? Não, eu vou mudar porque está ruim. Aí a luz resplandece para mim, mas às vezes, para mim, não me interessa outra coisa que está me servindo. É o que acontece com todos nós. Ninguém foi de uma vez, a própria vida vai mostrando, a própria eternidade da vida vai nos mostrando o caminho que nós estamos andando, e nós começamos a perceber para onde estamos indo. Agora 10, né? Vai saber que o verbo estava no mundo. Aí Jesus já estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Acho que é as coisas que dificultam nós conhecer a Jesus. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Aqui é uma particularidade. Jesus veio para os judeus, que aos judeus cabia a mensagem do Evangelho. Aos judeus é um povo que faria a evangelização dos demais povos. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E como não receberam até hoje, estão esperando a vinda do Messias até hoje. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Crer. Por isso que o Evangelho de João fala 60 vezes sobre judeus. A ênfase do Evangelho é crer. Os quais, vou repetir dois, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que
creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Está fazendo uma metáfora aqui dizendo o seguinte: os quais não nasceram do sangue, porque todo homem nasce do sangue, da carne, da vontade do homem e da mulher. Mas nascer do Espírito é da vontade de Deus, é por crer, é pelo arrependimento. É por isso que se torna filho de Deus, aqueles que creem no nome de Jesus. Que Jesus até então era o filho unigênito, o único filho, depois tornou-se o primogênito, o primeiro de muitos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, como o único do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: esse é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Olha que profundidade. João, a respeito dele, exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. João chegou aqui na terra primeiro que ele, que Jesus encarnou depois de João. João foi concebido 6 meses antes de Jesus. Mas João reconheceu que ele tinha primazia, ele já existia na eternidade, ele é o Filho único de Deus. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, da sua totalidade de graça sobre graça. Temos recebido de Jesus, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei foi de Moisés. A lei é essa, tem que seguir assim, 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 assado. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade vem por intermédio de Jesus. A lei veio por Moisés. A lei caducou. Hoje a lei mora no nosso coração. Hoje nós temos que cumprir mudança de vida. É ter um coração dependente de Deus. Crer em Deus. Reconhecer o nosso erro. E não apontar o erro dos outros, que é o que comumente nós temos feito na nossa vida. 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai. É quem o revelou. Então, para encerrar, nós vamos ver aqui o que diz em João 1, verso 19. A conclusão daqueles que ouviram os ensinamentos de João. Diz assim o verso 19 do capítulo 1. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Eles não acreditaram em João. Acharam que João blasfema. Quem és tu? Então, por isso que nós temos que entender. O nosso evangelho, ele é espiritual. Nós precisamos de ter experiência com o Senhor. Não existe outra forma. A forma é individual. Todos nós passamos pela mesma luta.
A luta do meu pai, do nosso pai, da minha mãe, da nossa mãe, da minha mulher, da minha mulher, do marido, todos somos individuais. Carecemos de ter esse encontro real com Jesus. O encontro real com Jesus é reconhecer quem realmente somos, quem eu sou, qual a minha consciência, como funciona o meu coração, como eu vejo as demais pessoas, qual é a minha ambição, como que eu vejo esse mundo, qual a compatibilidade que existe do mundo espiritual com o mundo material, o mundo físico. Como que eu posso, onde eu posso ter alguma esperança? Ninguém precisa de buscar no livro ou no ensinamento o caminho certo. A própria espiritualidade, o próprio Jesus, a própria eternidade fala no nosso coração. E nós precisamos de estar. Muitas vezes a cultura nos ensina, é comum com todos nós crentes, nós pedimos uma coisa, outra coisa, às vezes nós pedimos uma coisa, nós nem precisamos, nem recebemos, mas estamos sempre pedindo. Nós precisamos de entender, não é pedir para frente, mas ver o que Deus já fez. E nós podemos então fazer uma análise, pelo que Ele já fez, o que virá. Essa é a nossa Bíblia, esse é o nosso caminho, esse é o nosso entendimento. Amém, meus irmãos? Amém. Fica essa palavra para nós aí, para a nossa meditação, para que nós possamos a cada dia buscar transformação. Amém?